Salve, rapaziada! Muito boa noite! Boa noite, salve, salve! Vou esperar a galera entrar. Hoje é com o Bentinho, José Luiz Bento. Salve, salve, muito boa noite aí, rapaziada que tá entrando. Esperar o Bentinho entrar pra ver se a gente consegue conversar um pouquinho com ele. Alô, Paola, grande abraço. Deixa eu ver quem tá vendo aqui. Esperar o Bentinho entrar. Salve, salve, Paola. Quarentena com o Neto. Botei isso aí, né? Quarentena. A vinhetinha e a gente vai voltar aqui pra batida. Tamo junto. Espera aqui. Alô, Jackson. Grande abraço. Espera só o Bento entrar. Alô, Bentinho, assim que entrar, chama aí, mostra aí na realidade, comenta aí que a gente consegue te adicionar aqui, beleza? Grande abraço aí, Jackson, Paola. Deixa eu ver mais quem tá assistindo aqui. Cadê o Bentinho? Estamos só na guarda do convidado. Estamos esperando o convidado. Alô, Bento, assim que aparecer, comenta aí. Salve, salve, muito boa noite. Hoje eu coloquei fone, coloquei aqui num outro ambiente porque no ambiente que eu faço hoje tá com muito som, né? Os vizinhos colocaram som alto, então não ia dar certinho para vocês me ouvirem, correto? E aqui eu consigo, ó, controlar meu som tranquilo e aí eu consigo falar com vocês de boa, porque no ambiente que eu tava tá com um som muito alto, então vocês não iam conseguir me ouvir direito nem ouvir o Bento, beleza? Bem tranquilo, eu coloquei até meu fone. Meu áudio tá sendo legal, meu áudio? Tudo certinho? Tô conseguindo me ouvir? Alô, Bento, só depende de você agora. Esperando só o convidado, né? Convidado José Luiz Bento. É um repórter, né? Um repórter que faz, na realidade, categoria de base aqui no estado do Rio de Janeiro. Ele faz juntamente com algumas rádios, né? Aqui de um web rádio da categoria de base. E já entrevistou os jogadores como Lucas Paquetá, Vinícius Júnior, né? Todos os jogadores que vieram da categoria de base, técnicos como Zé Ricardo, o Barroca, que passou pelo Botafogo, enfim, todo mundo aí que ele já entrevistou. Isso pouca gente, né? Fora a questão mesmo dos jogadores em si, né? Jogadores que ainda vão subir também, muito bons destaques aí da categoria de base, e outros que já passaram por ele aí, pelas entrevistas dele aí, vai contar um pouquinho da experiência para quem quer começar no ramo, na área da reportagem em campo, né? Para quem quer realmente investir nessa área, quem quer começar na área do jornalismo, de forma geral, ele vai explicar um pouquinho da sua experiência, beleza? Esperando somente ele entrar aí, né? Para ver se a gente consegue falar com ele. Se ele não conseguir entrar, assim que tu entrar, Bentinho, manda um comentário aí. Manda um alô aí que eu consigo te adicionar aqui na transmissão. Beleza? Se entrar que eu não tô conseguindo ver quem tá entrando aqui.
Mas assim que entrar, pode mandar um alô aí, que aí eu consigo te adicionar, tranquilo? Então ele vai contar um pouquinho da experiência dele. Ele que é repórter de campo, né? Ele já foi âncora em alguns programas, ele é repórter de campo. Vai falar um pouquinho de como é entrevistar ali no campo, como é que é entrevistar os jogadores. Também é repórter de categoria profissional, também entrevista jogadores também como o Gabigol, o Bruno Henrique, né, o Pikachu, enfim, o Nenê, Ganso, jogadores, todos os tipos de jogadores. Na realidade, ele acaba entrevistando aqui nos estádios aqui do estado do Rio de Janeiro, né, Maracanã, Engenhão e São Januário. Então ele vai falar um pouquinho de sua experiência aí com relação a isso. E para quem quer entrar nessa área, tudo certinho, vai comentar aí sobre como ele entrou, as suas experiências, quem já entrevistou, como é que foi o investimento, né, que para tudo tem que ter um investimento. Enfim, vai falar um pouquinho de sua trajetória aí nas web rádios do Rio de Janeiro, beleza? Só tô esperando ele entrar. Se ele não entrar, não tem entrevista, né? Ser convidado não tem entrevista. Vou ver se ele vai falar alguma coisa. Aparentemente aqui pra mim tá tudo ok, só tô esperando o entrevistado. Belezinha? Tudo certinho aí, boa noite rapaziada. Alô Jackson, Paola, Sérgio, alô papai. Grande abraço. Tô esperando somente ele. Beleza? Alô Bento, a hora que entrar pode mandar um comentário aí que eu consigo te adicionar. Se não comentar, não tô conseguindo ver quem tá entrando. Ok? Vamos esperar aí, vamos ver se chega mais gente, vamos ver se o entrevistado aí aparece. Ele é que tava tudo ok, tava tudo certinho, não sei se o telefone dele tá ok ali, tava tudo certinho pra ele entrar aí. Opa, show! Tá pelo notebook? Entra pelo celular, meu camarada, que aqui ó, tá escrito, não tô conseguindo na realidade te adicionar. Entra pelo celular. Entra pelo celular aí, vê se você consegue. Pelo celular é importante, porque aqui eu não tô conseguindo te adicionar. Beleza, Bentinho? Contei um pouquinho aqui da tua experiência. Só tô conseguindo aqui te bloquear, excluir o teu comentário ou fixar o comentário. Te adicionar não tô conseguindo. Agora sim, celular. Belezinha. Adicionar. Só você aceitar aí. Conectando. Alô, Bentinho! Muito boa noite! Oi! Nervoso, hiper mega nervoso aqui, tentando. Eu tentei sempre pelo celular, cara. Não tentei pelo notebook. Graças a Deus conseguimos. Ah, então maravilha, maravilha. Bento, mudei. Batendo, mas vamos que vamos. Vamos lá. Tá legal? Mudei um pouquinho aqui do cenário porque hoje a vizinhança resolveu fazer um barulho, né? Aí, como onde eu faço aí os vídeos é lá embaixo, lá na minha sala, aí lá o barulho fica muito evasivo, né? Então, hoje tô aqui no meu quarto, olha aqui, ó, os bonequinhos, bonitinho. E aqui. Não diferente de você, eu também estou no meu. Barulho, beleza? Bom, eu vou dar um tempo aí na realidade, pra galera que vir chegando, vir compartilhando, essa galera poder já ir compartilhando. E eu tava falando aqui com o pessoal com relação à sua experiência, né? Apresentando um pouquinho de você, mas você vai se apresentar já com relação a principalmente a parte de reportagem, né? Você que tem várias funções, várias formações e tudo, mas principalmente. Tá me ouvindo bem? Me ouve bem? Alô, William, grande abraço, meu camarada. O William tá vendo a gente. Alô, Sérgio, uma galera já entrou aqui. Fala comigo. Alô, Mariana, grande abraço. Bom, tava falando com o pessoal aqui com relação às suas experiências dentro de rádio, principalmente na arte da reportagem em si, tá bom? Mas aí, esse momento, o início da entrevista, é um momento para você se apresentar, enfim, falar as suas formações, aonde você já trabalhou, falar um pouquinho quem é José Luiz Bento. Muito obrigado por me receber em sua casa e muito prazer de você estar aqui comigo. Com certeza. É diferente, né? É atípico isso, né, Neto? Porque geralmente eu estou na reportagem, hoje eu estou sendo, né? Estão me reportando, então é um pouco diferente para mim. O nervosismo toma um pouco de conta com relação a isso. Mas é isso, ó. José Luiz Bento, 52 anos, vou fazer em agosto, né? Sou casado, segundo casamento, primeiro 3 filhos, do segundo ela tinha 3 filhos, então a família dobrou, né? Vamos dizer assim. Mas hoje servidor público, né? Eu sou guarda municipal, sou da Prefeitura do Rio de Janeiro, né?
Eu trabalho na prefeitura e sou diretamente agora ligado à Secretaria de Ordem Pública. Há mais ou menos 22 anos eu estou na guarda, né? Mas na prefeitura diretamente, administrativamente, que eu trabalho administrativo, eu estou na faixa mais ou menos de 10 a 11 anos, trabalhando junto com o pessoal da Secretaria de Ordem Pública. Então, com relação a isso, e fora outras atividades que a gente vai falando no decorrer das entrevistas aí, tem muita coisa ainda para falar para vocês. Beleza, tranquilo. Bentinho, com relação, vamos falar um pouquinho da sua parte de reportagem, aonde você domina, que é ali à beira do campo, um dos grandes caras que me inspiram no nível técnico mesmo, você é um cara tecnicamente sensacional. E quando começou, primeiramente, a sua paixão por esportes, de forma geral, ou principalmente por futebol, se tratando que é a sua especialidade? Como é que começou essa paixão? Me fala aí. Né? Tem aqui um pouquinho, vamos dizer assim, né? Do querer jogar bola e não ser aquele craque da partida, né? Sempre. Não fui o ruim também, não, mas não fui dos melhores, né? Tentei alguns clubes aí, mas sem sucesso. A realidade é essa, mas desde pequeno gostava de futebol, gostava de jogar minha bola aqui pelada na rua, ou então nos campinhos aí de várzea, né? Daqui do bairro mesmo. Então, com isso, a gente vai tomando aquele gostinho. E a situação de rádio, a minha situação com a rádio, digamos que veio num bate-papo com o Emanuel Santana, né? Ele já vinha batalhando nessa situação dele, via, né? Eu era bastante amigo do irmão dele, sempre frequentava muito a casa dele, porque Emanuel era molequinho pequeno, desde da infância, que eu fui criado lá dentro também com eles lá. E sempre via, brincava com ele, sacaneava muito ele, porque ele tinha aquela situação de narrar PlayStation e fazer aquela. Era um garoto tímido, achava até estranho isso, né? Ele era tímido, mas quando botava o microfone na mão, desenvolvia legal, né? Então a gente brincava um pouco com isso. E mais à frente, né? Eu fiquei sabendo que ele estava participando de uma rádio, estava participando também do Crack da Voz. E ali a gente passamos a trabalhar junto, né? Ir para o trabalho junto, porque eu trabalho no centro do Rio, na prefeitura, e ele trabalha, digamos que próximo da onde eu trabalho. Então, marcávamos de sempre junto e conversávamos, né? Ele sempre soube do meu gosto também por músicas, que eu também trabalho como DJ, né? Tem esse lado também meu de eventos. Eu trabalho com som, garçom, manobra, segurança. Então, a maioria dessas coisas assim eu faço. Mas música, essa paixão minha veio desde os 12 anos. Mas aí eu, com 15 anos, comecei a trilhar um pouco esse lado aí. Eu e um amigo meu, eu tenho uma equipe chamada JM Sonorização, que até por causa disso é JM, né? José Luiz e Marcelo. Nós éramos garoto, um tinha um aparelho 3 em 1, o outro tinha outro aparelho 3 em 1, juntávamos para fazer as bagunça nossa. O povo foi gostando na rua, eu até estava vendo a live do Gabriel, né? E assim, diferente do que foi, vamos dizer assim, a trajetória dele, a nossa já era um antigo, a dificuldade era bem maior, a realidade é essa, né? Nós tínhamos que comprar disco, nós tínhamos que ter equipamentos pesados, porque na época era assim. Hoje está bem mais fácil. Hoje tu leva o notebook, faz a festa, né? A realidade é essa. Mas aí veio uma coisa com a outra, sonorização, gostava muito de mexer com o som, do som alto, aquela coisa todinha. E uma vez eu escutando a rádio, né, que o Emanuel trabalhava, senti um pouco de dificuldade. Cheguei a comentar com ele, ele me convidou. Cara, vai ter um jogo no Audax, Fluminense e Audax, tal, tá afim de ir? Não, eu falei, pô, vamos lá. Ele, não, opera a mesa ali, dá uma olhada ali mais ou menos o que pode ser feito aí para amenizar. Eu falei, show de bola. Fui, pô, me amarrei, me encantei com aquilo lá. Ali eu conheci a Thalita Martins, foi a primeira, assim, em termos de reportagem, que eu também me assustei com aquilo, né? Uma mulher reportando, né, na beira do campo, que isso aí era difícil, é difícil, agora não, agora as barreiras estão sendo quebradas. Então, com isso, ali eu também me encantei com aquilo. Uma segunda opção, no mesmo estágio, Emanuel Santana me chamou para que eu fosse assistir junto com ele lá e dar uma melhorada no som, só que isso aí ele já dominava. Chegou na hora lá, Matheus, a pessoa que estava para reportar para ele teve deu uma deficiência, teve uma dificuldade de chegar ao estádio lá, que também lá era ruim, e ele falou, pô, Bentinho, só tá eu e você aqui, e para eu levar isso sozinho fica difícil, tá afim de ir pro gramado não? Cara, eu me assustei com aquilo. Falei, que isso, Emanuel? Ele, não, a gente faz assim, ele foi dando as pinceladas lá, dando os toques mais ou menos, o que ele deveria fazer,
na hora de uma transmissão, na hora de uma bola saindo, a bola foi na linha de fundo, cruzou, você só vai repetir, vai dar uma ênfase, e ali eu fui, né, falei, vamos embora. Mas ele gostou, ele aprovou, e falou para mim, não, tá show de bola, primeiro tempo, dominando, né? Segundo tempo, falei com ele, pô, essa coisa de reportagem ainda não tá para mim, como é que eu vou parar para um cara para perguntar? Ele falou, cabe a você. Aí depois eu fui me desenvolvendo, eu vi também a live dele, e realmente é o que ele fala, e hoje nós devemos fazer isso. Por isso que eu procuro também diferenciar um pouco com relação a isso. A gente procura estudar, a gente procura ver a partida, os jogos, o jogador, posicionamento, as coisas que estão sendo feitas dentro do gramado, entendeu? Então, são coisas que a gente vai se adequando aí para tentar melhorar. A rádio é uma situação que a gente fala assim, estar vendo. Quanto mais detalharmos para ele, mais ele vai ter aquela noção do que está acontecendo dentro do gramado. E aí, daí, eu comecei a gostar, a minha oportunidade, passei acompanhando o Manuel Santana. Comecei junto com o pessoal da RPC, depois você também foi da RPC, né? Então, a gente foi dali trilhando outros caminhos, aí fui para saindo da RPC, fui para a Melhor do Futebol, que é uma rádio de uma gurizada, né? Os dois irmãos que são do Recife, show de bola. Fizemos do Paysandu também, o Rádio Papão, muito também. Então, era gostoso fazer. Aí, dali, fomos fazendo, cismamos, né? Criamos a frequência máxima, né? Onde também despontou muito. E hoje em dia eu tenho feito, né? Depois do término da frequência máxima, eu voltei a trabalhar um pouco com o pessoal da RPC e também junto com o pessoal da rádio do Felipe Reis, né? A realidade é essa, da alta conexão. Entendi. Então, até que Show você muito respondeu umas Mas três, quatro. Você foi falando, vai eu fui deixando. Beleza, então. É isso que eu ia te falar, com relação à sua paixão pelo futebol em si, pelo esporte de forma geral, né? Você gostava de jogar bola, assim como o Emanuel falou. Emanuel tá aí, ó. Emanuel tá vendo, tá? Emanuel tá aí com a gente. Então, pergunta a ele. Ele que só ocupado isso tudo. Você falou, você citou realmente que você gostava, né, de jogar futebol, gostava de ver o futebol em si, mas quando você viu que, lógico, a partir do convite dele, a partir daquele momento que você analisou essa questão de você poder até entrar dentro do gramado, quando é que você viu que você poderia levar isso como uma profissão? Você poderia levar isso como algo sério, realmente, assim, algo que você na realidade, se preparasse para estudar, enfim, você botasse isso em prática mesmo. Quando que você realmente notou que você era um repórter? Sim, quando começou as coisas acontecerem assim de uma certa forma. Eu cheguei na RPC, né? Eu até brincava com o Emanuel com relação a isso, né? Eles tinham uma audiência, né? Numerada lá, vamos dizer assim. E as coisas foram acontecendo e de acordo com como é que ia crescendo a audiência, nós vimos a importância também de que era fazer algo com qualidade. Então, você vai se qualificando, você vai se aprimorando, você vai se aprofundando mais nas coisas, né? É diferente, vamos dizer, de muitos aí, né? O pessoal faz jornalismo, aquela coisa. A gente não, nós fomos vivenciando dentro do gramado, nós fomos aprender, né? A falar a língua do futebol no gramado, diretamente com a molecada lá. Eu gosto de fazer base por causa disso. A gente aprende muito com isso também, entendeu? É um ambiente que te deixa mais solto, é um ambiente que te deixa mais à vontade para você trabalhar melhor, né? Diferente do profissional, você fica um pouco meio travado, você tem que ter posicionamento. Já na base, não. Na base a gente tem o chamado corpo a corpo, né? Eu procuro sempre brincar com todo mundo, e todo mundo fala, né? Os amigos do Bentinho, né? Porque todo mundo, para mim, dentro do campo ali é meus amigos, entendeu? É mais ou menos por aí. Então, eu gosto muito disso, né? Gosto dessa identificação de hoje em dia ter o meu Facebook, né? Jogadores que hoje estão sendo renomeados, né? Renomados com relação ao futebol, à profissão que eles escolheram, e são nossos amigos também. Então, vai se qualificando, aí você se credencia. Então, tu vê que a coisa é séria, né? A realidade é essa. Eu falo para você, no momento, eu não tento levar como profissão, porque eu tenho a minha profissão que eu ganho, graças a Deus, sustento da minha família, ganho, hoje em dia, a minha base, né, em cima disso tudo. Eu, como servidor público, né, eu tenho essa garantia de que ali está certo. Eu estava até vendo ontem a live do John, quando você perguntou a ele sobre, né, lá ou cá, e ele falou que, de repente, né,
achava que lá atrás poderia levar como profissional. E é mais ou menos isso. Eu, de repente, se eu fosse um cara mais novo, de repente poderia fazer isso como uma profissão a ser seguida, porque é muito gostoso, cara, é gratificante, apesar de ser, como eu já converso com bastante jogadores, eu procuro entender isso, o Neto. O fato de você saber que você, às vezes, tem... Eu tive conversando com um jogador, ele falou assim, às vezes as pessoas falam que é fácil para a gente, mas um sábado e domingo que eu tinha que estar com a minha família, ou então um aniversário, um casamento de um parente meu, e eu não posso ir porque eu tenho que estar na concentração. A mesma coisa a gente que trabalha na rádio, né? De repente, as pessoas falam, o jogo é 4 horas da tarde, mas meio-dia, 11 horas da manhã, a gente já está saindo para levar equipamento, para ligarmos, para depois estar no gramado. Então, isso aí, de uma certa forma, né, vai agregando a satisfação. E se você não tiver o gosto, né, de fazer, eu acho que você não consegue levar isso para frente, não. Eu, no momento, eu falo para você, para mim, eu comecei como hobby, mas eu procuro levar com bastante seriedade, porque quem está lá do outro lado quer ver a coisa séria. Por mais que às vezes a gente brinque, né, a gente tente descontrair, porque eu acho que isso está sendo o diferencial das rádios, né? A rádio que nós estamos trabalhando, às vezes a gente procura fazer, sai do engessado, né? Eu chamo isso, é engessado. A bola saiu, a bola entrou, a bola foi. Não, a gente procura dar uma ênfase melhor para que você tenha comodidade, para que você goste de ouvir aquilo. Show? Não, Mas pode falar, eu excelente. falo muito, mas se deixar, eu vou falar muito. As tuas respostas são bem completas. Com relação, até você falou um pouquinho sobre entrevista, né? Você pode até citar um pouquinho com jogadores que você já entrevistou, jogadores que você já conversou, que agora estão sendo renomados. Você falou renomeados, né? Estão sendo renomados. Cita algum pouquinho, só um pouquinho da história do Bentinho. Assim, umas curiosidades, né? Eu fui fazer uma vez no Arte Sul, primeira vez que fui fazer um jogo no Arte Sul foi, se eu não me engano, Flamengo e Bom Sucesso, né? Aí, entrando no gramado, aquela situação, aquela preparação, porque antes de começar a partida, né, os jogadores vão fazer o aquecimento. Eu gosto muito de tirar foto. Se alguém for no meu Facebook, vai ver que eu gosto disso. Eu acho que o que dá, né, tanto os familiares, né, como o próprio jogador, às vezes te pede isso. Eu não sou fotógrafo profissional. Nós temos até o Marcos Mello, eu sempre brinco e ele fala para mim, cara, você vai Inclusive, tomar Bentinho, inclusive Marcos Faria Melo, quinta-feira que vem. Quinta-feira que vem aqui cachorrão, meu no amigo. Quarentena com Neto. Semana que vem é só fotógrafo. Semana que vem só fotógrafo. E muita qualidade. A realidade dos caras que eu falo para você que é de muita qualidade mesmo. Então, como eu estava te falando, essas situações eu gosto muito, porque eu acho que a identificação é essa, é divulgação. Eu sempre procurei falar isso na rádio que eu fui, né, que é divulgação. Né? Você procura divulgar, você procura levar isso para quem está lá fora. Porque às vezes você está narrando aqui, está falando, mas tem gente que não tem ciência do que é ou como é. E é bom, cara, às vezes o jogador às vezes fala contigo, pô, cara, tem aquelas fotos, tal, tu envia. Não só jogador, como juízes também, tem muitos juízes, treinadores, que hoje a gente tem esse acesso. Então, uma das causas assim, que eu falo para você que eu amo muito, que eu amei muito, foi essa situação de eu estar entrando no estádio do Arte Sul, né? Aí, antes de Queimados. Aí, conclusão, entrando no gramado, aí aquele garoto chegou para mim e falou assim, pô, o senhor é repórter? Eu falei, sou sim, cara. Ele, tu tem como depois me eu vi saber que ele também estava começando a jogar, era uma das primeiras partidas dele também, Felipe Viseu, que depois se tornou meu amigo pra caramba mesmo, a família dele, o Kaique, então nós temos ele no Facebook, tínhamos mais contato depois que ele saiu, foi para Portugal, foi para o Grêmio, então dispersou um pouco. Mas tem também outros jogadores como Rafael França, que é lateral do Vasco da Gama da base. Eu gosto muito de fazer a base, porque são jogadores que vão começando a crescer junto com você ali. Então, hoje em dia eu falo, às vezes tu vai fazer o profissional, tu chama um repórter, o cara não está nem aí, mas quando o cara se torna teu amigo lá atrás, lá na base, a gente conversa ali como se fosse assim, eu e você aqui, um bate-papo, a gente esquece até um pouco da entrevista e conversa, né? A gente bate uma situação
como se fôssemos amigos de muito tempo. Mas o que eu gosto é disso, você passa a se identificar com a pessoa e a pessoa com você também. Um exemplo que eu gosto de citar também, né, um dos últimos jogos que nós fizemos também do Fluminense, que até o Evanilson era da base, né, do Sub-20, nós fizemos Fluminense e Portuguesa. Foi um dos últimos jogos que nós fizemos, eu, Emanuel Santana e Alan Vitor. E lá ele acabou fazendo, acho que foi 9-1 ou 8-1, se eu não me engano, a partida, e ele fez 4 gols. Aí ele ficou com aquela situação de fez 3 gols, pede música, né? Ficamos ali batendo aquela resenha ali bastante tempo, conversando muito com relação a isso. Aí brincamos de pede a música, aí ele, pô, eu gosto muito de Chininho e Príncipe, eu botei ele para cantar. Então foi uma coisa assim descontraída, a gente tem essa coisa, entendeu? Então, coisas que a gente vai pegando lá atrás, para quando a gente estiver lá na frente, a gente colher com mais, sei lá, com mais gosto, com mais garra mesmo. Com mais prazer. Com relação até. Somente o Felipe, quer citar mais alguns outros aí? Além do Rafael França também, que você já citou, mais alguém? Tem diversos jogadores que eu falo. Douglas Baggio era vamos dizer assim, uma aposta do Flamengo, né? E depois ele foi para, se eu não me engano, para o Ceará, foi para outros times aí. Jogadores, vamos dizer assim, da base do Flamengo, nós interagíamos com muito. Vinícius Júnior, né? Foi jogador de base, nós fazíamos entrevistas, se for no Facebook, vai ver fotos dele lá. Paquetá, eu vim conhecer Paquetá, ele era sub-15. Né? Na época de sub-15, ele já era tratado como uma joia a ser lapidada ainda pelo Flamengo. O Flamengo tratava ele como uma preciosidade. Ele foi despontando, despontando, até quando no sub-20 ele passou rápido também. Foi um jogador que acabou despontando. Paulinho, do Vasco da Gama. Tem um técnico, né? O Zé Ricardo. O Zé Ricardo, quando estava na base do Flamengo, quando ele chegou ao profissional, quando ele foi para o Botafogo. Então, são essas pessoas que a gente vem agregando amizades, né? A gente vem colhendo essa situação toda com eles lá da base, para quando chegarmos no profissional, a gente ter essa intimidade com eles, né? O próprio Maurício Souza, que é da base do Sub-20, chegou aí para o profissional, agora está na base de novo. Então, a gente sempre tem essa interação. Todo mundo, cara, eu trato todo mundo, eu sempre falo isso, faxineiro, independente de quem quer que seja. Até o repórter, né? As pessoas falam, tal, é rival. Eu não vejo como isso, sempre amigo. Você sabe que você era da rádio, né, da RPC, eu era de outra rádio, e nós sempre tivemos não era aquela amizade, afim, como você tinha com os outros demais, né? Mas até hoje cobra aquela promessa que você fez para mim de um dia, né, casamento, aí eu falei, caraca, eu ainda vou no teu casamento. Não era nem para falar isso, mas show de bola. Que engraçado esse evento. Ela tá vendo aí. Cobrou convite do gente que eu chamei também não foi, não é verdade? Então, pô, o Bento poderia ter ido, isso é verdade. Vamos lá, mas mudando de assunto. Como foi, ô Bento, o investimento para você colocar a ideia de ser repórter, né, a parte prática mesmo, a questão realmente de ser profissional de reportagem em prática? Como é que foi o investimento e a mão de obra? Cara, olha só, digamos que quando nós fizemos a frequência máxima, ali houve um investimento. Cada qual fazia sempre um depósito, uma coleta, vamos dizer assim, né? E comprávamos, investíamos na época, quando era a frequência máxima. Um pouquinho ali, comprava um microfone, comprava tal, saímos. Mas com relação à reportagem, eu vejo que a gente não tem tanto gasto como tem, vamos dizer assim, o cara em si para colocar a rádio, para tocar, né? Para falar ali na a rádio geralmente disponibiliza, mas se você quiser, né, você pode comprar um microfone. Tem um que te dê mobilidade para que você fale, para que você interaja com o pessoal. E também um radinho FM. Nós trabalhamos com transmissor, então isso é muito bom para a gente, né? Para a gente que trabalha com microfone sem fio, a gente coloca um radinho FM, um celular bonzinho tocando ali no fone. Acredito que ali por menos de 500, 600 reais, você faz uma reportagem boa, só assim, para você entrar como repórter. Eu costumo falar isso. Eu, como garçom, quando eu fui trabalhar de garçom, o garçom tinha que levar sua bandeja, né?
depois eu fui trabalhar, depois fui ter uma equipe de garçom, onde o garçom já chegava lá sem nada, eu falava, cara, mas você não é garçom, você tem que levar seu instrumento para trabalhar. É a mesma coisa o repórter, ele tem que levar um microfone bom, ele tem que levar um fone de ouvido, ele tem que levar um radinho. Não adianta você ir, às vezes, para uma transmissão, chega lá o cara, o narrador ou o técnico do som vai chegar para você e vai falar assim, Neto, cadê teu fone de ouvido? Ah, não tenho. Tá aí o teu radinho. Ah, não tenho. Então, a rádio tem que disponibilizar isso. Sim, às vezes, uma rádio grande, potente, sim, mas nós que estamos fazendo web, você sabe, a gente consegue, de certa forma, fazer uma transmissão que dê, né, excelência para quem está ouvindo do outro lado. Excelente. Com relação agora à pandemia, né? A gente vive hoje um momento de quarentena, né? Um momento de reclusão social, apesar de algumas coisas estarem voltando à sua normalidade. Com relação à pandemia, como é que você tem lidado com relação aos trabalhos, a própria reportagem em si, apesar de não estar tendo nenhuma transmissão, mas de forma geral, como é que você está vivendo aí na pandemia? Neto, a gente está vivendo, tá difícil, né? É diferente, está sendo algo assim, para a gente, assim, um pouco fora do nosso ninho, a realidade é essa. Aqui em casa está sendo levado bastante a sério, até porque minha esposa ela tem muito receio disso, ela está levando a ferro e fogo mesmo. Eu ainda sou aquele cara que tem que sair para o mercado, tem que sair para a farmácia, tem que sair para comprar algo, digamos que é assim, né? Mas uma das coisas que eu vejo com relação a município, estado, essas coisas todinhas, eu fico visualizando muito as reportagens. Caxias foi um local que basicamente as pessoas perguntam, né? E a pandemia, como é que está indo? Como? Porque parece que está tendo, sei lá, véspera de Natal. Hoje mesmo eu estava vendo uma entrevista que estava falando sobre isso. Tem gente que não está ainda se tocando com relação a isso, né? Sabemos que a doença existe, o vírus existe, mas também tem muita gente se beneficiando com isso. Eu acho que eu me entristece um pouco esse lado. Eu estava vendo reportagem aí onde o município comprou respirador por 45 mil, o estado comprou 3 vezes mais. Compraram agora, a segunda bomba agora foi que compraram 1.300.000 litros de soro. Então, eu acho que as pessoas se beneficiam com as coisas que estão acontecendo com os demais. Eu estava vendo as reportagens, as lives, né, vamos dizer assim, da Cecília, se não me engano, a Cecília Florença, ela vai vir Letícia, como Letícia. prefeita, né, de São Letícia, João. isso. Letícia, isso aí. Letícia Florença, é porque o pai dela ajudou bastante a gente, eu na minha infância, basicamente, né? Mas, assim, a Letícia, ela falou situações que eu falo que tem que ser assim, ou até mesmo outros que falaram aí com relação a isso. Tem que pensar muito na população, mas só que o pessoal vê muito benefício próprio, vê a si próprio, de uma certa forma, ganhos, né? Pô, quanto mais eu expandir isso, quanto mais eu falar mal disso, as coisas vão vir para esse lado. Então, acho isso aí muito falho, muito errado. Mas, assim, fazendo home care, ou em casa mesmo, estou fazendo um home service, eu trabalho fazendo relatórios, essas coisas todo dia, então, de uma certa forma, a prefeitura me cedeu esse espaço de estar em casa fazendo isso. Vou lá, às vezes, levar os relatórios, levar serviços que tem que ser feito, mas fora isso, em casa mesmo. Dificilmente, uma vez ou outra, mas de máscara, tomando os cuidados adequados. Entendi, então. Com relação à parte da reportagem em si, né? Você agora já está há um tempo na reportagem, 6 anos aí como repórter, enfim, atuando realmente nas categorias de base, já conseguiu aí entrevistar grandes jogadores aí vindo da categoria de base para o profissional, fazendo futebol profissional e outros esportes. Quais são os seus próximos projetos, né? Agora após pandemia, você pensa do Falei um Bentinho pouco, daqui para final. frente? Como é que é? Falei um pouco final, que eu não escutei. O que que você pensa do Bentinho daqui para frente, depois da pandemia, depois do coronavírus, os seus próximos planos e projetos? Cara, da continuidade que eu estava fazendo mesmo, né? Digamos que quando eu estava na frequência máxima, né, nós tínhamos, vamos dizer assim, mais responsabilidade. Então, nós estávamos quase, não estava tendo aquela situação, finais de semana com a família. São coisas que você também tem que começar a encaixar isso também.
às vezes esse trabalho, esse lado, você sabe que você é pai agora recentemente, você também não vai ter ausência do bem, né? A realidade é que você vai ter que estar mais presente para ele, por mais que às vezes você vai fazer um jogo ou outro aí, mas sempre constante, né? Família, eu sempre falo, é primordial, é a raiz de tudo mesmo. Mas eu falo, pensa em voltar, eu tive conversando com o Felipe Reis, né? Então falei para ele, cara, a hora que começarmos aí, a gente vai embalar aí, vamos embalar. A realidade é essa. E Entendi. Então, espero também estar travado, né, cara? A gente sempre viu. é verdade. E com relação até ao trabalho em si de tem alguma outra ideia, de repente fazer algum trabalho a parte da categoria de base ou não somente continuar nas web rádios? Cara, a minha situação, eu tive até antes, né? Eu tinha vontade, na época da frequência máxima, fazer um programa, né? Mas, cara, isso é sério, é muito sério. Vamos dizer assim, é o que você está fazendo aí, o Quarentena com o Neto. Você sabe que você tem que ter essa responsabilidade de todo dia, 7h30, independente do que seja, independente do que, de repente, vai ter algo aí que vai te impedir, ou então um evento, ó, não vou poder ir numa festa, não, porque eu tenho minha programação, eu tenho meus ouvintes que vão estar aí ó, ligados, conectados comigo às 7h30 para ouvir o que eu vou falar ali. Aí, se... Sério, não, isso aí não. Entendeu? Então, eu sempre pensei em fazer um programa em termos de música. Eu sou eclético. Eu procuro falar isso, eu gosto de tudo, né? Menos nada de apologia, nada de palavreado, nada disso. Eu acho que sai do contexto. Isso aí não é uma cultura, né? Eu sempre falo isso. Fico às vezes chateado, que às vezes estou ligando o som lá e o pessoal, tio, bota um funk, bota guitarra, tudo. Eu acho que é ser no seu tempo. Gosto de funk, eu gosto de dance, eu gosto de evangelho, gosto de tudo. Eu sou eclético, samba, tudo, tudo. Mas eu acho que tem que ter o seu espaço, o seu tempo. Então, com relação a isso, é onde eu falo para você. Eu penso em fazer uma programação. O Felipe Reis já falou para ele, no rádio dele, para mim, ó, a hora que você falar, o dia que você quiser, está à sua disposição. A alta conexão, ó, só você falar. Mas eu tenho medo disso, cara, desse comprometimento. Ah, vamos fazer toda sexta-feira, às 6 horas. Mas se sexta-feira que vem acontecer algo aí, eu não puder. Ah, gente, pô, mas eu acho que não é assim. Eu acho que tem que ter responsabilidade. Como você falou, de repente é o profissionalizar. Então, eu acho que é por aí. Por mais que eu não seja o profissional, mas eu tenho que trabalhar como tal, entendeu? Entendi, sensacional. Bom, Bentinho, agora é a hora do Bento por Bento, né? Agora é a hora Ó, do toque rápido. Oi? Toninho Araújo tá mandando um abração aí, ó. Alô, Toim, Cara, grande abraço, meu camarada. Ah, entrou muita gente aí. Brendo Coutinho, Fernanda Pires, muita, Itamar muita Mendes, vida, Solange Manuel, mas Lória, eu estava Yasmin falando. Ramalho, uma galera. Dona Irma Rodrigues, grande abraço. Giane Santos, Matheus Matos, Daniel Henrique. E muita gente entrou. Muita gente entrou. Grande Show. abraço para todo mundo. Agora é a hora do toque rápido, Bento por Bento, beleza? Simplesmente, eu te faço uma pergunta, te dou 2 ou 3 opções, você responde uma na lata. É igual a Marília Gabriela fazia, igual a Ale Oliveira hoje faz, eu também posso fazer, tá bom? É plágio, mas é tranquilo, é um plágio pequeno, tá bom? Nada, nada se copia tudo, não tem esse lado aí. Então, mais ou menos isso. É Nada isso se aí, cria, tudo se copia. isso aí, Oh, exatamente. Olha só, Bento. Vamos lá então, é hora do toque rápido, beleza? Bem tranquilo, Bento. show. Repórter ou guarda municipal? Cara, o servidor público, guarda municipal, porque, como eu havia falado no início da transmissão, né, é o sustento da minha família, eu tiro tudo que eu tenho hoje em dia, eu devo, né, à Prefeitura do Rio, à Guarda Municipal. Eu entrei até, vamos dizer assim, eu até esqueci de falar isso, apesar que é um toque rápido, mas eu falo você, eu falo muito. Eu entrei, são curiosidades, cara, eu entrei na prefeitura, trabalhava com vendas, meu filho nasceu, mais ou menos a tua história, assim, mais ou menos. Pô, eu tenho que me em algo que me dê estabilidade. Fui fazer um concurso público. Mas, tipo assim, eu não tinha experiência. Só que eu entrei na Guarda Municipal e passei. E estou lá até hoje, 22 anos. Então, gosto de repórter. Mas pelo sustento, pela vida que eu tenho hoje em dia, a Guarda Municipal. Futebol, basquete ou vôlei? Futebol, cara. Apaixonado. Categoria de base ou Futebol. profissional? Base, cara. Prefiro base. Eu me sinto mais à vontade. Eu tomo Gatorade com os caras, eu tomo os energéticos, eu tenho uma intimidade com todo mundo lá dentro. Desde o massagista a todo mundo. Futebol nacional ou futebol internacional?
Nacional, cara. Prefiro nacional. É mais a minha língua. Entrevistar ou ser entrevistado? Entrevistar, com certeza. Estou aqui nervoso. Uma música. Cara, diz Gabriela Rocha, pode ser. Uma frase. Uma frase que eu aprendi que é mais ou menos assim, cara, o achismo é a ciência inexata de quem não sabe o que está falando. Isso eu aprendi com um comandante meu, cara. O achismo é a ciência inexata de quem não sabe o que está falando. Quando você fala, eu acho, quer dizer, você não tem certeza. E meu sonho é? Meu sonho é ter uma família feliz, cara. A realidade é essa, é me completar como marido, como pai, como responsável pelo lar, vamos dizer assim. Beleza! Esse foi José Luiz Bento, galera! É o nosso Bentinho, rei da categoria de base. Bentinho, antes de terminar, antes de você se despedir e deixar seus contatos para quem quiser acompanhar o seu trabalho, fala algum causo, alguma historinha, musiquinha de historinha, alguma historinha, Bentinho. Historinha para que para quem quer ingressar, enfim, na categoria de base, tudo certinho, o que você já passou de mais curioso, mais engraçado, fazendo reportagem dentro de campo, Bentinho? Cara, fora são N situações, vamos dizer assim, tanto comigo reportando, como os amigos também reportando, né? Não sei se você aprofundou nisso com o Emanuel Santana, mas já teve situações de estarmos fazendo jogos, né? E tu tá ali dando ênfase. Pô, eu sempre falei, eu quando estou fazendo jogo, né? Às vezes tem gente que tenta adivinhar qual é o meu time, para que time eu torço, essas coisas todinhas, porque eu trato todo mundo, cara, independente. Se chegarem para mim e falar assim, ó, hoje você vai fazer o time do Arte Sul, cara, eu vou vestir a camisa do Arte Sul, eu vou gritar, vou emocionar, vou tentar fazer de tudo ali para levar, porque eu tô sendo o Arte Sul ali. Então, mais ou menos assim, nesse contexto, né? Os jogos que nós vamos fazer, às vezes você está ali debaixo do torcedor ali, e é um gol contrário, você está gritando, os caras atrás de você te xingando, e você tendo que se concentrar lá e com medo de casa. Isso aí acontece constantemente, né? As finais também, isso muito, muito. Mas nada São jogos. curioso, assim, algo marcante, assim, alguma coisa bem engraçada, alguma coisa assim ou não? Não, cara, é assim, as coisas vão acontecendo no gramado e a gente vai tomando aquilo ali como uma diversão para a gente, né? São esses detalhezinhos assim. Vamos dizer assim, ó, teve situações de chegarmos para fazer jogos, né? Na base, principalmente a base. As mídias, vamos dizer assim, mais seletivas, as mídias mais assim, as emissoras mais acima, elas só vão cobrir finais. Então, às vezes, bota repórter lá que o cara não sabe nem quem é quem. E às vezes não tem aquela humildade de chegar para você, pô, cara, vocês que fazem base aí, tal, tal. Não tem isso, entendeu? Já teve pessoas como repórteres nomeados, né? Chegar para a gente e falar assim, pô, quem é aquele cara? Não saber. E tu abraçar o cara e falar, a situação é essa, esse cara aqui e tal. Já teve uma situação que aconteceu também com o Alan Vitor, se eu não me engano, né? E assim, a gente, todo mundo junto. Um jogo de fora, América Mineiro, aí a emissora chamava, né, o cara para falar, aí ele falou, não, não, vou falar primeiro com os rapazes lá. Né? Pô, aquilo ali fortaleceu a gente ficou, né, lá para cima, cara, o cara deixou de falar com eles para vir dar prioridade a gente. Então, eu estou te falando, são essas coisinhas que agregam o dia a dia de quem faz a base, que quando os caras chegam lá na frente, te enaltece, te fortalece mais ainda. Tu fala, pô, ainda bem. Entendeu? Então, é mais ou menos isso, Matheus. Sensacional! Senhoras e senhores, esse foi José Luiz Bento. Bentinho, agora para quem quiser acompanhar o seu trabalho aí nas web rádios, quem quiser te seguir no Instagram, no Facebook, enfim, te achar teu trabalho, que gostou de você dessa entrevista, por favor, se despeça aí, fale os seus contatos, deixe aonde as pessoas conseguem te achar, Bentinho. Grande abraço. No YouTube eu tenho feito, agora que eu estou entrando nesse lado também, né? Eu tenho feito sets de músicas, vamos dizer assim, pagode, eclético, evangélico, tudo tem lá, entendeu? José Luiz Bento, se você acessar lá, vai estar as músicas lá, ou JM Sonorização, que é a equipe que eu tenho, né? Então, eu sempre boto lá para as pessoas mesmo, às vezes está em casa, você não quer ficar naquela de escolhe, pega um setzinho ali, bota para você ouvir, é só pagode, então é só dance, é só isso.
tem tudo lá, José Luiz Bento ou JM Sonorização. Assim você acha lá. No Instagram, no Facebook, tudo é José Luiz Bento. Eu boto uma coisa única para não ter diferença, né? Ou então Bentinho 68. É onde o pessoal também acha bastante nas redes sociais. Beleza, então. Esse foi José Luiz Bento. Tá todo mundo tá aí. A galera chegou junto. Galera chegou junto. E depois que termina, dá muito mais visualização. Bom, Betinho, antes de terminar, sempre deixo aqui o calendário das lives. Hoje, daqui a pouquinho, não sei nem que horas tem. Deixa eu ver aqui. Jorge Mateus. Jorge Mateus, tu tá ligado? Hoje tem Jorge Mateus. Amanhã, quinta-feira, o Jorge Mateus já estão lá, já estão lá. Estão lá no YouTube. Amanhã, quinta-feira, Xande de Pilares, às 4 da tarde. Amanhã, 10 da noite, Di Ferreiro. Di Ferreiro, 10 da noite amanhã. E também ficou de confirmar Sandy e Lucas Lima. Por causa do Dia dos Namorados, de sexta-feira, eles vão antecipar e vão fazer uma live cheia de amor na quinta-feira amanhã, dia 11 de junho. De junho, tá certo? Sandy e Lucas Lima. Lembrando que tem Xande de Pilares amanhã e Di Ferreiro também amanhã. E agora, Jorge Mateus, tá todo mundo indo pra lá e a gente vai também. Muito obrigado, Bentinho. Muito obrigado por me receber na sua casa. Uma entrevista espetacular, sensacional. Um pouquinho do que é ser repórter de web rádio, do que é ser José Luiz Bento. Grande abraço. Quer falar mais alguma coisa? Não, nervosinho, mas agradecer a todo mundo que tá aí, ó. Felipe Reis, o Rodrigo, todo mundo que tá aí, o Juliano, o Felipe, meu cunhado também, que estava aí, ó, todo mundo tá bombando aí. Show de bola, agradecendo vocês aí, ó. Forte abraço, pessoal. Saudade de todo mundo. Manda um beijão pro Ben. Eu ainda vou conhecer o garoto, hein? Esse bem, bem foi inspirado em você, entendeu? Benício e Bentinho, tá? Valeu, Bento. Um prazerzaço. E amanhã tem mais, hein? Amanhã tem mais, 7h30 da noite. Um youtuber que tá começando, né? Nicolas Franco, meu amigo da faculdade, jornalista, gente boníssima, vai falar um pouquinho aí da sua experiência e principalmente o que ele vê aí no mercado do YouTube. Então, amanhã, 7h30 da noite. Segunda, não tem live. E na terça, a gente volta com Semana dos Fotógrafos. Lente Nervosa vai estar aqui conosco. Lente Nervosa, na outra quinta, vai estar aqui conosco. É muita gente boa, Bento. Bento, é muita gente boa. Grande abraço, muito obrigado e até amanhã.